Deus seja sempre louvado. Sou grato a Deus nesta tarde desse dia, pelas grandes obras que Deus tem feito na minha vida. Quero agradecer a Deus, irmãos, por uma obra que Deus fez, uma obra de conversão. Havia uma família aqui na Grande São Paulo, pertencia a uma determinada denominação evangélica. Essas igrejas polêmicas que tem por aí, não vou falar o nome, porque a ideia desse áudio é levar a obra que Deus fez e não criticar a nenhuma denominação evangélica. Mas, enfim, cheguei na sua casa e disse a essa família: olha, gostaria de convidar vocês para participar de um culto na congregação cristã. Vai ter um pregador lá que é muito bom, ele é um pregador judeu, ele é judeu. Vai estar lá hoje na nossa igreja e vai trazer a palavra para nós. Eu gostaria que vocês fossem conhecer a congregação. Ela já de imediato disse: eu quero ir, eu quero conhecer o pregador. O esposo dela também, quero conhecer o pregador. E assim, irmãos, eu marquei para ir no culto na congregação do Brás, São Paulo. Glória a Deus nas alturas. Aí, irmãos, chegamos no culto à tarde, por volta de 2 horas, na congregação do Brás. Irmãos, e lá, quando nós entramos, irmão, o culto ali é tão glorioso, só de entrar já tem uma comunhão gostosa naquela igreja. Aí quando nós entramos assim, irmão, dentro da congregação, eu, ela e o esposo dela, aí falei para ela: olha, o nome do pregador já está lá na parede, lá em cima do púlpito, tá vendo, ó? Em nome do Senhor Jesus. Ele é o judeu que vai pregar na igreja hoje. Irmãos, naquele momento, aquela mulher e aquele homem começaram a chorar. Assentaram-se lá dentro, irmãos, dos bancos da congregação, acompanhada pela porteira. E o irmão foi comigo e ela foi com uma porteira. Para resumir o testemunho, irmão, glória a Deus nas alturas. Naquele dia, o Senhor converteu o coração desse casal e estão firmes na graça até o dia de hoje. São evangelistas, irmão, e viajam por muitos lugares levando a palavra de Deus. Foram para a Bolívia, pregaram, multidões se converteram. Vieram para o Brasil e continuam servindo a Deus firme na graça, na esperança da vida eterna. Essa é uma obra que Deus fez, irmão. Por ela eu glorifico a Deus. Outra obra que Deus fez, irmãos, pegava eu o ônibus na cidade de Osasco, estava num determinado bairro chamado Jardim Belmonte, fui fazer uma visita. Era por volta de umas 3 horas da tarde, glória a Deus nas alturas. Eu peguei o ônibus, irmão, estava voltando para casa, e de repente me deu um branco na cabeça, e eu puxei a campainha do ônibus e desci, irmãos. Mas quando eu desci, eu percebi que eu tinha descido num ponto que não era o ponto que eu queria descer da minha casa. Ainda faltava vários pontos para mim chegar em casa, e a caminhada seria longa, irmão. Eu disse: ô Senhor, o que deu na minha cabeça de descer aqui nesse lugar? E fiquei ali parado pensando. Aí eu virei, irmãos, estava de frente para a rua, virei de costa para a rua e olhei de frente o salão que eu estava, era um salão de cabeleireiro. Olhei lá dentro, no fundo do salão, estava lá um senhor de barba bem cerrada, com a Bíblia na mão, estava lendo a Bíblia. E Deus falou para mim: entra aí que eu vou fazer uma obra. Quando eu entrei, o moço levantou e disse: você vai cortar o cabelo? Eu disse: não, eu só quero conversar com você um pouco. É que eu vi você lendo a Bíblia, e aí deu vontade de sentar aqui com você para ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu amo ouvir a palavra. Ele estava lendo uma passagem nas Escrituras Sagradas.
e começou a explicar para mim a palavra, e eu ouvindo atentamente o que ele dizia. Ele pertencia a uma determinada igreja, irmãos, também dessas igrejas polêmicas que tem aí. Ambos eram da mesma igreja. E ali, irmãos, ele começou a falar sobre a palavra de Deus. Eu comecei a entrar no assunto da palavra, dizendo a ele: também está escrito em tal lugar assim. Ele: é verdade, tal escrito em tal lugar assim, em tal lugar está assim, assim. Fui conversando, ele olhou para mim e disse: moço, você entende da palavra, né? Eu conheço um pouco, que eu também sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. E ele perguntou: como que é a congregação? Glória a Deus nas alturas. Deus abriu, irmãos, a minha boca para falar desta graça bendita. E eu fui falando sobre as obras, o milagre, sobre a doutrina, sobre os pontos de fé que uma vez foi dado aos santos. Fui falando da liturgia dos cultos. Fui falando como que era, como que Deus revelava a palavra, como Deus falava na congregação. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e ali, irmãos, aquele homem atentamente ouvindo a palavra. Irmãos, um dado momento ele se levantou do sofá, olhou para mim e disse: a partir de hoje eu sirvo a Deus na Congregação Cristã. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmãos, já marcamos para congregar, já deixei certo para ir congregar com aquele moço chamado Cido. E ali, irmão, a hora que eu fui sair, ele falou para mim: não, você não pode ir embora agora. Nós vamos levar a palavra de Deus para minha irmã que mora em Presidente Altino. Ali, irmãos, nós fomos para Presidente Altino. Ele falou: olha, lá tem meu irmão chamado Beto. Ele é músico, faz parte de uma banda. Ele tem que ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, eu saí dali junto com ele. Ele já fechou o salão, não quis trabalhar mais. Pegamos o carro e fomos para Presidente Altino, já no carro dele, porque eu estava andando de ônibus. E ali, irmão, nós fomos para Presidente Altino. Chegamos no salão da casa da irmã dele, onde trabalhava. Irmãos, ali estava todo mundo na cozinha reunido, irmãos, para tomar um café da tarde, a família toda reunida, inclusive a sua irmã, que ele queria que falasse da palavra de Deus com ela. Mas ao passar, irmãos, pelo corredor para chegar na cozinha, que era no fundo, tinha um quartinho de uma jovem, de uma moça, irmão, uma menina que tinha embora 12 anos de idade na época. Irmãos, e quando passei por ela, olhei por ela, Deus me visitou e Deus mandou falar para ela: os teus passos dentro da graça de Deus já está traçada. Vou te chamar na minha graça, te batizar com a promessa, e você vai começar por auxiliar de salmo dentro da congregação. A menina não entendia nada que eu estava falando, mas as lágrimas já corriam pelo rosto dela. E eu continuei a minha caminhada dentro daquela casa. Irmãos, quando entrei naquela cozinha cheia de gente, levantei a mão: que a paz de Deus seja em vós. Irmãos, ali ninguém respondeu amém, porque não entendia. E lá eu vi a irmã daquele homem, irmão, me cumprimentou, eu cumprimentei ela, ele me apresentou: essa é minha irmã. Glória a Deus nas alturas. Olha, mulher, eu venho aqui por causa de ti. Deus te separou para uma obra na terra. Deus vai entrar na tua vida. E Deus foi entrando, irmão, e falando com aquela mulher. E o povo ali chorando, irmão. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmãos, a glória de Deus se manifestou. Aquela mulher se converteu. O irmão dela, irmão, que chama Beto, também músico, se converteu. Deus fez uma obra e chamou toda a família na graça. Veio a família dela do estado de Minas Gerais. Deus chamou a família dela, o pai, a mãe. Deus chamou todos nessa graça maravilhosa. Irmãos, eles servem a Deus com alegria. E Deus hoje está sendo glorificado. Sou grato a Deus por esta obra e por tantas outras obras que Deus já fez. Vou contar mais uma obra para encerrar o testemunho. Glória a Deus nas alturas.
Fomos fazer uma visita, irmãos. Ela, nossa irmã. Ele, porém, irmãos, não era crente. Ele fazia parte da Igreja Católica. Ele era o que comandava a igreja e preparava as missas, preparava o altar. Ele era o ajudante do padre. Ele era o ministro da igreja. Irmãos, e ali fomos fazer uma visita naquela casa. Ele, sabendo que nós éramos servos de Deus, ele não quis nos receber. Ficou dentro do quarto, fechado. Sua esposa nos recebeu. Oramos a Deus naquela casa. Apresentamos a família. Mas ele, porém, não abriu a porta sequer para nos receber. Irmãos, então despedimos daquela mulher, daquela família, e fomos saindo. Quando eu estava na porta, Deus me pegou. Virei, irmãos, para dentro da sala, apontei para dentro daquele quarto e gritei: Miguel, não vieste receber os anjos de Deus na tua casa? Assim te diz o Senhor teu Deus, o Deus da tua esposa. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Ainda que não vieste receber meus servos na tua casa, mas eu abri a porta da salvação para ti. Vou te chamar na minha graça. Hoje, Miguel, é domingo. Vai passar segunda, vai passar terça. Na quarta-feira, na virada do dia, quando der meio-dia, eu vou passar na tua casa. Eu vou te selar com a promessa do Espírito Santo. Vou te chamar na minha graça. Provarei para esta cidade que eu sou Deus. Glória ao nome do Senhor. Virei as costas e fomos embora, irmãos. E ele ouviu a pregação lá da porta da sala dele. Lá dentro do quarto ele escutou a palavra. Porém ficou, irmão, apenas na expectativa. Terminou a tarde de domingo. Passou segunda, passou terça. Na quarta-feira, sua esposa chegava para almoçar meio-dia. Ele estava preparando, irmãos, o almoço, lavando uma salada na pia. De repente, do nada, ele começou a chorar. A presença de Deus bateu nele, irmãos. Selou ele com a promessa do Espírito Santo. Chamou na sua graça. E Deus, por mais esta obra, está sendo glorificado neste dia. Glória a Deus nas alturas. Vou contar mais uma obra que Deus fez, irmãos. Na cidade de Águas de Santa Bárbara, servo de Deus um dia nos convidou para fazer uma visita. Era uma mulher que era freira. Fazia 40 anos, irmãos, que ela pertencia ao catolicismo. Glória a Deus nas alturas. Quando nós chegamos na sua casa, ela estava usando aquelas vestes de freira. Nos recebeu. Irmãos, e ali Deus deu a graça de anunciar o evangelho para ela da salvação. Ela olhou para mim e disse: moço, eu sirvo a Deus na igreja católica como freira há mais de 40 anos. Eu simplesmente não posso deixar a minha igreja ir para a tua. Mas eu vou fazer um propósito com Deus. Eu tenho meu irmão que está internado como louco no manicômio. E nada consegue tirar o meu irmão de lá. Se esta semana o meu irmão vier para casa liberto da loucura dele, eu sei que Deus ouviu a oração do povo da congregação, irmãos, e eu vou obedecer a Deus. E ali de imediatamente nós oramos a Deus naquela casa. Glória ao nome do Senhor. E falamos: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Deus Todo-Poderoso, que ouve a oração do teu povo, manda o teu anjo agora naquele manicômio. Tira o irmão dela de lá, porque dentro desta casa uma obra está nascendo. E essa casa te servirá. Faz uma obra e nós contaremos o milagre nas congregações.
Oramos, irmão, e fomos embora. Irmãos, e Deus fez um milagre. Tirou aquele rapaz da loucura, trouxe para casa, são e perfeito. Aí ela começou a congregar e anunciou que tinha batismo numa cidade chamada Iara, aqui, irmãos, no final da Castelo Branco de São Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. E ela, irmãos, marcou de batizar naquele dia. E a vasca da congregação era atrás da igreja, por ser uma igreja pequena, não comportava uma vasca de batismo. E a vasca, irmãos, era atrás da igreja. Glória a Deus nas alturas. E foi marcado o batismo para as 14 horas, irmão. Naquela época, o operador daquela igreja foi 8 horas da manhã lá na vasca, no tanque atrás da igreja, e ligou as torneiras para que a água fosse derramada dentro do tanque. Irmãos, para a hora do batismo o tanque está cheio, porque já era de costume se fazer isso. E ele, irmãos, abriu as torneiras e a água começou a jorrar dentro do tanque. Ele deixou caindo e voltou lá, irmãos, 11 horas. 3 horas depois, irmãos, que as águas estavam caindo, era para ter cheio o tanque. Porém, irmãos, a água não cobria nem a própria mão dele. Estava seco o tanque, irmãos. E ele olhou desesperado, procurou alguma rachadura no tanque. Não tinha nada rachado no tanque. A terra não estava molhada, a água desapareceu. Irmãos, e não se teve água até aquele momento. Ele continuou confiando que o tanque ia encher até 2 horas da tarde. 1 hora da tarde, irmãos, ele voltou lá no tanque, a água estava do mesmo jeito, mal cobria o piso aquela água, só molhou o piso e não tinha água dentro do tanque, irmão. Ele entrou em desespero e o batismo era às 14 horas, se até 1 hora da tarde o tanque não encheu, não ia encher, irmãos, até as 2. Ele correu urgentemente, rapidamente e providenciou o batismo num rio próximo que tinha ali. E ali, irmão, conforme a irmandade ia chegando, ele ia direcionando as pessoas para o rio. E assim, resumindo, o batismo foi feito no rio. Glória a Deus nas alturas. E assim, irmãos, aquela freira foi batizada no rio. E demais se batizaram. Bendito seja Deus. Mas antes de terminar o batismo, ela pediu para que o irmão deixasse ela dar um testemunho. O irmão deixou. Por ela ter recentemente acabado de batizar, o irmão, pode vir, irmã, conta o que aconteceu. E ela disse: olha, irmãos, eu louvo a Deus, porque os servos de Deus estiveram na minha casa e eu fiz um voto com Deus. Se ele tirasse o meu irmão da loucura do presídio, do manicômio, eu me converteria, serviria a Deus na congregação. Porém, irmãos, isso aconteceu, mas eu achei que seria uma coincidência. E aí, irmãos, eu pedi a Deus, falei: se este é o caminho da graça, se este é o caminho da verdade, está marcado o meu batismo para domingo, e eu te fazer um pedido para ti, um sinal, eu te peço, Deus, não permita que o tanque fique cheio de água para mim me batizar. Eu quero batizar no rio, como um sinal que o Senhor está me chamando na tua graça. Por isso, irmãos, que o tanque não encheu, porque esse foi um sinal de Deus para que meu batismo fosse no rio. E verdadeiramente eu creio que Deus está no vosso meio. Agradeço a Deus por isso, por tudo que Deus tem feito, e Deus seja louvado. E a alegria tomou o coração daquele povo. Foi, irmãos, entender então por que que o tanque não encheu, irmãos? Porque o batismo teria que ser no rio, como sinal de que Deus estava chamando a nossa irmã na graça. Eu sou grato a Deus por essas e muitas outras obras que Deus tem feito. Ainda trarei testemunho para vós. Por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Deus nas alturas.